Oi gente, eu sou a Raquel Dias, médica reumatologista e você está no Reumatube, a reumatologia fácil no YouTube. No vídeo de hoje nós vamos concluir a saga de fibromialgia falando sobre as outras peças do quebra-cabeça. Vamos lá? Bom, agora eu vou falar de outras modalidades que são complementares no tratamento, que a gente pode utilizar, que seriam outras peças aí desse quebra-cabeça, que os estudos mostraram que tem benefício. Então, vamos falar de coisas que têm evidência científica que podem ajudar nos sintomas da fibromialgia. Uma delas é a acupuntura, que é um tratamento da medicina oriental, de origem lá na China. Muito antigo, a história tem a ver com a prática de acupuntura há mais de 5.000 anos atrás. Então, é uma terapia milenar, que cada vez mais está sendo incorporada pela medicina ocidental também. É importante saber que ela tem evidência científica, sim, de que pode ajudar no tratamento não só da fibromialgia, mas de outras doenças que causam dor crônica, mas é muito importante ressaltar que deve ser realizada por médicos, porque existem muitos riscos de fazer um tratamento que envolve o agulhamento físico mesmo, colocar agulhas em vários locais do corpo. Isso é perigoso de fazer com não médicos, mas não só isso também, porque só os profissionais médicos estão habilitados a, inclusive, avaliar o diagnóstico daquela pessoa. E pessoas que não são médicas, elas podem só tecnicamente colocar agulhas no corpo, mas não vão saber diferenciar sinais de alerta, questão de diagnóstico, se é um tratamento seguro ou não para aquele paciente. Sobre a acupuntura é muito interessante, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, que não vai ajudar só na fibromialgia, pode ajudar em várias outras doenças reumatológicas. A hidroterapia é uma outra modalidade de tratamento que pode auxiliar na fibromialgia, que é realizar exercícios de fisioterapia dentro de uma piscina aquecida. E isso, os estudos mostraram que pode ter um benefício na fibromialgia, então isso é uma coisa que o médico pode indicar para o paciente. É diferente de hidroginástica. A hidroginástica entra lá no que a gente falou lá no outro vídeo de atividade física, seria uma modalidade de exercício aeróbica, só que dentro da água. Alguns estudos também mostraram benefícios com a prática de terapias meditativas, com benefícios no sono, na fadiga, na qualidade de vida como um todo. Quanto aos remédios, medicamentos, observem que foi uma coisa que a gente deixou para o final, porque não é a parte principal, não é o alicerce do tratamento. Os remédios, gente, quando o médico passar para o paciente com fibromialgia, em geral é para aqueles pacientes que têm muitos sintomas, então que a gente precisa devolver qualidade de vida naquele momento, mas não com o objetivo de usar remédio por toda a vida. Desde que o paciente esteja completando aquele quebra-cabeça, ao longo do tempo a gente consegue tirar a medicação. Então o remédio é para servir como ponte, a gente tem que observar as medicações, isso, como aquele pontapé inicial, para melhorar o paciente, para que ele consiga tolerar a atividade física, melhorar essa tolerância ao exercício e conseguindo realizar atividade física por si só, aí a doença vai melhorando ao longo do tempo, tá certo? Então, discutir os remédios é muito importante discutir com o seu médico, porque existem várias individualidades, tanto as contraindicações, tem gente que não pode usar todos os tipos de remédio, tem gente que vai ter alergia, e pelos sintomas mesmo, algumas medicações são mais específicas para os sintomas daquele paciente, visando melhorar algumas questões mais importantes que o paciente está sentindo. A grande lição que eu quero trazer em relação aos medicamentos é que os medicamentos sozinhos não dão conta dessa doença. Então não deposite todas as esperanças em remédios, em comprimidos. Quem ficar só por conta de medicação não vai ter uma resposta satisfatória com a fibromialgia. Lembra sempre que é um grande quebra-cabeça. Remédio vai ser uma partezinha desse quebra-cabeça, tá bom? Então não focar as energias só na medicação. Uma outra coisa que eu queria comentar em relação às medicações é em relação às classes. Muita gente se assusta quando a gente prescreve medicamentos da classe dos antidepressivos e anticonvulsivantes. E assusta mesmo porque pensa, mas eu não tenho depressão, por que esse médico está me passando remédio de depressão ou então um remédio para convulsão? Eu sempre explico que não é porque o remédio tem aquele nome, por exemplo, é um antidepressivo, que ele serve só para depressão. E não é porque ele tem aquele nome anticonvulsivante que ele vai servir só para as pessoas que têm convulsão. São medicações que atuam no cérebro e lembram que o problema da fibromialgia está dentro do cérebro, então são remédios que também têm benefício porque atuam nesse sistema de dor.
Então isso é uma coisa que eu explico sempre para os meus pacientes, porque é importante entender, porque senão não vai aderir também àquele tratamento. Então sempre que vocês tiverem dúvidas, conversem com o médico de vocês, mas também não deixem de usar alguma medicação só porque leu a bula, viu o nome e aí achou que não combina, então achou que era uma prescrição errada. Discuta sempre com o seu médico. É importante discutir com o médico esses anseios. Muitos pacientes têm medo de dependência, eu vou ficar viciado na medicação, então eu não quero usar. E isso não é uma verdade para a maioria desses remédios. Existem algumas classes que estão relacionadas com dependência, mas inclusive são remédios que a gente evita na fibromialgia, não tá nesse grupo que eu comentei. Então, quanto ao tratamento específico, é uma questão de discutir lá no consultório. Mas agora, para conhecimento geral, para questão de educação, vamos entender aquelas coisas que não estão indicadas na fibromialgia. E se algum médico passa para você para fibromialgia ou outra pessoa comentou com você que esse é o tratamento, fique de orelha em pé, porque são remédios que não são indicados pelos estudos clínicos, por tudo que a gente tem de evidência. Por exemplo, anti-inflamatórios não tratam a fibromialgia. Corticoides não tratam a fibromialgia. E os opioides fortes, por exemplo, morfina, metadona, eles não estão indicados para fibromialgia também. Opioides mais fracos têm o seu papel e isso o médico pode discutir também com você. Mas essas medicações que eu comentei não estão indicadas. Agora, algumas modalidades que não têm bons estudos, que os estudos foram ruins, ou aquilo que não tem evidência científica de que melhore, é, por exemplo, a hipnoterapia, massagem, a gente sabe que não alivia, não melhora o paciente com fibromialgia. Outra terapia seria o biofeedback, não tem uma boa evidência de que funcione. Agora nós vamos comentar sobre questões que são totalmente contraindicadas para fibromialgia. Seria a quiropraxia e também a homeopatia. A gente sabe que não tem evidência científica para fibromialgia. Uma outra questão é, por exemplo, que a gente vê muito na internet, a medicina ortomolecular, que é usar várias vitaminas, doses muito altas de algumas substâncias. Não é nem reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina e tem todos os riscos de se usar grandes quantidades de algumas substâncias, sendo também que não tem evidência científica para fibromialgia. Então, muito cuidado com o que vocês veem por aí, em internet ou com conhecidos. Tenham sempre um senso crítico e procurem sempre fontes de informação confiáveis, que falam sobre evidência científica. Tá joia? Então é isso que eu queria comentar com vocês do tratamento. Sigam firmes, com o segmento certinho nas consultas, conversando e discutindo sempre com os médicos, com o médico de vocês, as dificuldades, as limitações e o mais importante é não deixar de aderir ao tratamento proposto. Tá certo? Não deixem de curtir esse vídeo se vocês gostaram, compartilhem com quem precisa escutar sobre fibromialgia e sobre quem precisa daquele lembrete para não desistir, não ficar desestimulado aí ao longo do tempo com o tratamento. Tem que seguir firme mesmo, tá certo? Um abração para vocês e até a próxima!